Antes de orarmos, vamos ler: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malvados avançarem contra mim para devorar a minha carne, serão eles, meus inimigos e adversários, que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu abrigo. No esconderijo do seu tabernáculo me guardará, sobre uma rocha me colocará em segurança. Salmo 27, contra 1, 5. Agora, vamos orar juntos. Pai, chegamos diante de Ti, sabendo que a vida não está livre de batalhas. Nós as vemos dentro de nós, ao nosso redor e contra nós. Ensina-nos hoje a permanecer firmes, não no medo, mas na força da Tua palavra. Cinge-nos com a Tua verdade, protege-nos com a Tua justiça e permite que caminhemos sob a cobertura da salvação, que esta jornada pela Tua armadura desperte coragem e aprofunde a confiança. Amém. O amanhecer chega, e com ele uma consciência sutil. Você não entra num mundo que permanece inativo. Não, o ar vibra com uma tensão invisível. Às vezes você a sente no peito como um peso que não passa. Às vezes ela vem em palavras de outros que ferem mais do que deveriam. Às vezes é o sussurro em sua mente dizendo que você nunca vencerá, que nunca será suficiente. É aqui, entre o despertar e o seguir adiante, que as palavras de Paulo ecoam através dos séculos, pousando com firmeza sobre seus ombros. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. O chamado não é suave, é urgente, como um toque de trombeta que ressoa no vale da sua alma. Ele lembra que esta vida não é uma caminhada neutra por prados tranquilos. É um campo de batalha onde o seu coração, a sua paz, a sua fé estão constantemente em disputa. Ainda assim, você não está exposto. O próprio Deus preparou uma armadura, peça por peça, para a sua defesa e vitória. Pense em um soldado, não na história antiga, mas na sua própria imaginação. Cada fivela, cada correia, cada placa de metal importa. Deixar uma solta é convidar o perigo. Deixar uma de lado é lutar meio preparado. E você, amado, é esse soldado, não com espadas de ferro, mas com força invisível, vestido com aquilo que o céu concede. Paulo conhecia bem essa imagem. Acorrentado a guardas romanos, via todos os dias o brilho dos capacetes, os grandes escudos, as sandálias firmes que agarravam o chão, mas também sabia que esses soldados estavam armados para batalhas passageiras, enquanto o crente está armado para a eternidade. Quando ele falou da armadura, não foi para te assustar, mas para te firmar. Não para glorificar a guerra, mas para preparar-te para uma paz inabalável, mesmo sob a sombra da guerra. Você já percebeu como as batalhas raramente se anunciam de forma cortês? A tentação surge quando você está cansado, a dúvida aparece quando as orações parecem não ter resposta. O medo bate à porta à meia-noite. É nesses momentos que o Espírito sussurra: reveste-te, pois a armadura não é uma ideia, é proteção viva. Talvez você se lembre de vezes em que começou o dia despreparado, andou na sua própria força,
confiando no raciocínio rápido, na disciplina, no sorriso para sustentar-se, e, ao cair da noite, estava esgotado, cheio de dúvidas, derrotado. Não foi por falta de inteligência ou força de vontade. Foi porque você enfrentou o que era espiritual apenas com o que era humano. O inimigo não teme os seus talentos, a sua educação, nem as suas estratégias, mas ele treme diante da verdade. Ele foge diante da justiça. Ele cai quando a fé se levanta e não pode resistir à palavra de Deus, declarada com convicção por um coração que crê. Ao iniciar esta jornada pela armadura de Deus, faça uma pausa e pergunte-se: onde sou mais vulnerável? Nos pensamentos, facilmente influenciados pelo medo ou mentiras? No coração, carregando feridas que me silenciam com vergonha? Nos pés, hesitantes em caminhar com ousadia para onde Deus me chama? Nomear esses pontos não é fraqueza, é preparação, pois a armadura que lhe é dada se ajusta exatamente onde você é fraco, cobrindo cada lugar exposto com força divina. Isto não é uma metáfora distante, é diário. Levantar-se de manhã e escolher a verdade em vez da mentira, isso é cingir o cinturão. Perdoar a si mesmo porque a justiça de Cristo te cobre, isso é ajustar a couraça. Entrar no trabalho e falar paz em vez de fofoca, isso é calçar as sandálias, sussurrar: eu confio em ti, Deus. Quando tudo parece desesperador, isso é erguer o escudo, relembrar a promessa da salvação. Quando a mente se sente pesada, isso é colocar o capacete e abrir a Escritura, declarar, lá em voz alta, deixar, lá cortar a confusão, isso é brandir a espada. A armadura não é pesada, é liberdade, porque cada peça carrega o peso da promessa de Deus, não do seu fardo. E quando você está vestido com ela, já não é o mesmo ser frágil, é um soldado da luz, um filho do reino, radiante e preparado. Você sente isso? Mesmo agora, ao imaginar-se vestido com essa armadura, a coragem se levanta. O medo começa a encolher, porque a verdade é esta: você nunca está sozinho na batalha. Aquele que te chama para estar firme é o mesmo que luta ao teu lado. Sua presença é o teu escudo. Sua palavra é a tua arma. Seu espírito é o teu sopro. Portanto, hoje, ao dar os primeiros passos, ouça novamente o chamado. Revistam-se de toda a armadura de Deus. E que isso não seja apenas um pensamento passageiro, mas um estilo de vida, um ritmo santo que te fortalece em cada prova que virá. A armadura do soldado sempre começava pelo cinturão. Não era apenas decoração, nem um acessório opcional, era a peça que mantinha todo o resto no lugar. Sem ele, a couraça ficava solta, a espada não tinha onde repousar, e o soldado tropeçava sob o peso de uma armadura mal ajustada. Paulo começa sua lista do equipamento divino com estas palavras: permaneçam firmes, cingidos com o cinturão da verdade ao redor da cintura. Efésios 6,14. A verdade. Só a palavra já pode soar pesada. Num mundo que a torce, a distorce e a manipula, você pode se perguntar se a verdade ainda tem poder. Mas a verdade de Deus não é uma sombra mutável, é o fundamento inabalável de todas as coisas. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Cingir-se com a verdade é ancorar-se nele. Pense nos momentos em que as mentiras tentaram te desfazer. Mentiras que sussurravam que você não era digno.
Mentiras que tentavam convencer que Deus havia te esquecido. Mentiras que se disfarçavam de medo, dizendo que o futuro era sem esperança. Cada mentira procura soltar os laços da sua alma, afrouxar seus passos, deixá-lo cambaleante. Mas o cinturão da verdade mantém você firme. Deixe-me compartilhar uma imagem. Uma mulher desperta todas as manhãs com uma batalha em sua mente. Ela se olha no espelho e escuta o eco de vozes antigas. Vozes que diziam que ela nunca seria suficiente, que por mais que conquistasse, sempre ficaria aquém. Ela se veste para o trabalho, mas sob o tecido, a insegurança se agarra a ela como sombra. Até que um dia abre a Bíblia e lê: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139 contra 14. Essas palavras atravessam anos de mentiras. Aos poucos, ela começa a cingir essa verdade em torno do coração, e à medida que faz isso, algo muda. As mentiras perdem a força. Sua postura se endireita. Ela caminha de forma diferente, não porque o mundo ao redor mudou, mas porque a verdade se tornou seu cinturão. É isso que acontece quando você toma a verdade como algo pessoal. Não é abstrata, não é teoria. É a palavra viva de Deus, aplicada às suas feridas, às suas perguntas, aos seus medos. O cinturão não se veste apenas aos domingos, é apertado diariamente, nas escolhas silenciosas que você faz. Você já percebeu como a tentação quase sempre começa com uma distorção? No Éden, a serpente não veio com força bruta, veio com uma pergunta. Foi assim que Deus disse? As mentiras sempre procuram retorcer a verdade, mas quando o cinturão está bem ajustado, você permanece seguro. Você responde não com sua opinião, mas com a palavra imutável de Deus. O cinturão da verdade também impede que você seja de ânimo dobre. Sem ele, você vive dividido um pé nas opiniões passageiras do mundo, o outro na palavra eterna de Deus. Esse terreno dividido não pode sustentar. Tiago escreve: O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1 contra 8. Mas quando você escolhe a verdade completamente, firmemente você se firma sobre terreno sólido. Talvez hoje você sinta o peso da conveniência em comprometer a verdade. Talvez falar a verdade pareça incômodo, até custoso. Viver nela pode atrair críticas, incompreensão ou rejeição. Mas lembre-se, a verdade não é uma arma para ferir, mas um fundamento para libertar. Jesus disse: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. O cinturão não foi feito para acorrentar você, mas para soltá-lo na liberdade de andar com Deus sem medo da falsidade. Imagine-se ajustando esse cinturão toda manhã. Veja-se dizendo em voz alta: Senhor, eu escolho a tua verdade acima de toda mentira. Cinge meu coração hoje, que meus pensamentos, minhas palavras e minhas decisões sejam firmados no que é verdadeiro em ti. Consegue sentir a mudança? As mentiras perdem o poder quando a verdade é declarada. O medo recua quando a verdade assume o lugar. Às vezes, ajustar o cinturão significa confessar onde você se desviou. A verdade primeiro humilha, depois fortalece, mas a humildade é o solo onde cresce a liberdade. Admitir: Deus, eu acreditei em mentiras. Apoiei-me no meu próprio entendimento. Perdoa-me. É permitir que Ele ajuste novamente o cinturão, firmando você na sua graça. Outras vezes, ajustar o cinturão é simplesmente segurar-se a uma promessa
quando as circunstâncias gritam o contrário, quando a conta bancária está baixa e ainda assim você declara: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Quando a doença pressiona e você sussurra: pelas suas feridas fui curado. Isaías 53:5. Quando a solidão o envolve e você afirma: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Cada declaração é um ajuste, cada lembrança é um aperto, cada escritura proclamada em voz alta é uma fivela firmada. E, a cada ajuste, o resto da armadura encontra sua força. Pergunte a si mesmo: que verdade preciso cingir hoje? A verdade da minha identidade em Cristo? A verdade da fidelidade de Deus nas minhas lutas? A verdade das suas promessas quando meu coração está fraco? Seja qual for, aperte-a agora. Deixe que ela o sustente, o fortaleça e o lembre de que você não é definido por sombras mutáveis, mas pela palavra eterna que nunca falha. Permaneça erguido, amado. O cinturão está firme. As mentiras não vão desfazer você. Você está sustentado por uma verdade que não pode ser quebrada. O coração do soldado é o lugar mais vulnerável. Acerte o braço e talvez ele se recupere. Acerte a perna e o soldado pode mancar. Mas acerte o coração e a batalha acaba. É por isso que Paulo fala em seguida da couraça: permaneçam firmes, usando a couraça da justiça. Efésios 6:14. A couraça cobria o peito, protegendo o coração e os pulmões, os órgãos que davam vida. Sem ela, até o guerreiro mais forte podia cair com um único golpe. Espiritualmente, o seu coração é a fonte da vida. Provérbios 4:23 nos lembra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Deus, sabendo quão ferozmente o inimigo mira no coração, deu-lhe a couraça da justiça. Mas o que significa justiça? Muitos ouvem essa palavra e sentem um peso porque, no fundo, sabem que não são perfeitos. Os fracassos vêm rápido à memória. Palavras duras, ditas com raiva, pecados secretos que ninguém mais vê, arrependimentos que ecoam à noite. Sem cobertura, o coração fica exposto a acusações, culpa e vergonha, e o inimigo é incansável em apontar as falhas. Mas ouça bem, a couraça não é a sua justiça, é a de Cristo. Você não está protegido por suas boas obras, mas pelo sacrifício perfeito dele. Na cruz, ele o revestiu de sua justiça, cobrindo cada pecado, cada arrependimento, cada mancha. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Imagine um soldado entrando em batalha, segurando um pedaço frágil de couro, acreditando que isso deteria uma espada. É assim confiar em seus próprios esforços para ser justo. Mas quando você veste a justiça de Cristo, é como se uma sólida placa de bronze cobrisse o seu coração. As acusações do inimigo ressoam sem efeito. A vergonha perde o poder de ferir. Lembro-me de um homem que viveu anos sob o peso da culpa. Seu passado estava cheio de escolhas que ele desejava desfazer. Evitava a igreja porque pensava que Deus não poderia receber alguém com uma história como a dele. Mas um dia, ouviu a verdade simples do Evangelho, que o sangue de Cristo não apenas perdoa, mas faz novo. Pela primeira vez, percebeu que não era convidado a vestir sua própria bondade, mas a de Cristo. Ele orou com voz trêmula:
Senhor, cobre-me, e saiu dali como um novo homem, ainda lembrando seu passado. Sim, mas não mais acorrentado a ele. A couraça havia sido colocada e o coração estava protegido. Amado, talvez você carregue memórias que doem. Talvez ouça sussurros dizendo que você não é digno do amor de Deus. Mas a couraça responde a cada sussurro: estou coberto em Cristo. Isso não é arrogância, é certeza. Certeza de que aquele que o viu no pior momento o revestiu com o melhor dele. O inimigo ataca o coração de várias formas, às vezes com culpa, às vezes com orgulho. Se ele não pode ferir com vergonha, tentará inflar com justiça própria. Mas a couraça protege contra ambos. Ela lembra que você nada é sem Cristo, mas nele você é tudo. Humilha e fortalece ao mesmo tempo. Como vestir a couraça diariamente? Pela fé. Escolhendo crer que sua posição diante de Deus não depende de seu desempenho instável, mas da perfeição imutável de Cristo. Confessando logo quando tropeça, não para recuperar a justiça, mas para andar livre na justiça já concedida. Recusando deixar a culpa mantê-lo caído e levantando-se novamente, sabendo que a cobertura permanece. Imagine-se vestindo-a agora. Visualize uma placa deslizando sobre o peito, cobrindo cada ponto vulnerável. Sinta o peso não da vergonha, mas da proteção. A couraça não o oprime, ela o guarda. E, ao respirar sob ela, você percebe que seu coração bate livre, seguro, na justiça de Cristo. Ouça com atenção. Quando o inimigo vier acusá-lo, você não discute. Não se defende com desculpas. Apenas aponta para a couraça e declara: estou em Cristo. A justiça dele é minha cobertura. O sacrifício dele é minha defesa. E nesse instante, o acusador se cala. Guarde o coração, amado. Não com esforço, não com vergonha, mas com a justiça inabalável de Jesus. Permaneça firme, sabendo que seu coração está protegido e nada pode tirar de você a veste que ele lhe deu. Você já percorreu cada peça da armadura: o cinturão, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete, a espada e o poder da oração. Talvez, enquanto caminhava, tenha visto sua própria vida refletida nessas imagens. Momentos em que as mentiras o abalaram e a verdade o sustentou. Momentos em que a culpa o pressionou, mas a justiça de Cristo o cobriu. Momentos em que a paz o levou a lugares de medo. Momentos em que a fé o protegeu da desesperança. A salvação elevou sua mente. A Escritura cortou a confusão e a oração renovou seu espírito. A armadura não é um conceito distante. É a realidade da presença de Deus entrelaçada no viver diário. A cada manhã, o convite é o mesmo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não uma vez, não de vez em quando, mas continuamente, como um ritmo de confiança. Pois você não luta pela vitória, luta a partir da vitória. Cristo já venceu, e o seu triunfo o reveste. Assim, quando o medo vier, declare a verdade. Quando a vergonha vier, lembre-se da justiça. Quando a ansiedade vier, ande em paz. Quando a dúvida vier, levante o escudo. Quando a desesperança vier, firme o capacete. Quando a tentação vier, erga a espada. E em tudo, ore. Um dia, a batalha terminará. A armadura não será mais necessária, pois a guerra terá acabado. Nesse dia, você estará de pé, não como um soldado cansado, mas como um filho radiante de Deus, vestido de luz, recebido no descanso eterno. Até lá,
Permaneça firme. Você não está sozinho. Você está coberto. Você é forte no Senhor. E nada, nenhum plano do inimigo, nenhuma sombra de medo, pode roubar a vitória já selada em Cristo Jesus. Diga amém, se isto fala ao seu coração.